Hoje, a gente vai mergulhar numa daquelas histórias antigas que ecoam até hoje, sabe? Ela tem uma mensagem super poderosa para todo mundo que já se sentiu pequeno, talvez fraco ou até meio esquecido. É uma história sobre coragem, sobre superação e principalmente sobre um tipo de força que não se mede com os olhos. Essa sensação, né, de estar em total desvantagem. Aquele momento em que o desafio na nossa frente parece simplesmente intransponível. Pois é exatamente nesse sentimento que a nossa história de hoje começa. Então, para começar, vamos conhecer o protagonista dessa história. Um herói que ninguém esperava. O que só prova como um grande propósito muitas vezes aparece onde a gente menos imagina. O nome dele era Davi, e ele não era um soldado nem um nobre, era um pastor de ovelhas, o caçula da família. Basicamente, o último que alguém escolheria para uma missão importante. E esse detalhe é fundamental porque a escolha dele não teve nada a ver com força física ou status, mas com algo bem mais profundo que ninguém mais conseguia enxergar. E agora, a gente entra na parte tensa da história. A sombra do gigante. Um desafio tão grande, mas tão grande, que conseguiu paralisar uma nação inteira de medo. Tenta imaginar a cena. Tinha esse guerreiro, Golias, que todo dia desafiava e humilhava um exército inteiro. O medo era palpável, sabe? Os soldados mais experientes, os mais corajosos, ninguém se mexia. A situação parecia completamente sem saída. Até que esse jovem pastor, Davi, aparece no acampamento. E olha só o tamanho da disparidade. De um lado, um gigante com todo o equipamento de guerra, espada, lança, escudo, um verdadeiro tanque humano. Do outro, um pastor com suas ferramentas de trabalho, uma funda, que é tipo um estilingue, 5 pedrinhas lisas e fé. Olhando de fora, era uma luta impossível. A desvantagem era absurda. E isso nos leva ao ponto de virada de toda a história. O momento em que a fé se torna a principal arma. A abordagem de Davi foi radicalmente diferente da de todo mundo ali. Essa declaração aqui, nossa, ela é o coração de tudo. Isso não é arrogância da parte dele, muito pelo contrário. É uma demonstração de confiança absoluta. Davi muda completamente a lógica da batalha. Não se tratava mais de um gigante contra um garoto. Se tratava de um gigante contra o Deus em quem Davi confiava. E o resultado? Um único golpe. Bastou uma pedra, arremessada com precisão e guiada por essa fé imensa, para derrubar o terror de um exército inteiro. É uma imagem muito forte do poder e da eficiência dessa confiança. Certo? A história é incrível, mas e aí? O que a gente aprende com essa vitória tão espetacular? Vamos dar uma olhada na sabedoria que esse triunfo antigo nos deixou. A grande sacada é essa. A narrativa vira uma chave na nossa forma de pensar. O foco não precisa estar no tamanho do problema, mas sim no tamanho da fé que a gente deposita em algo maior que o problema. A perspectiva muda tudo. Vamos detalhar um pouco mais de onde veio essa força. A vitória de Davi não aconteceu porque ele era o melhor atirador de funda do mundo. Aconteceu por causa da sua confiança total. A história sugere que o que tem valor não é a força bruta, mas sim um coração disposto e humilde. E o mais legal é que mesmo depois de se tornar rei, Davi manteve essa essência de adorador humilde. Então, se a gente fosse definir a fé dentro do contexto dessa história, seria mais ou menos isso. Não é não ter medo, mas sim ter a convicção profunda de que o poder que está com a gente é infinitamente maior do que o problema que está na nossa frente. E agora a pergunta de $1 milhão: como a gente aplica isso hoje? Como podemos usar essa lição para enfrentar os nossos próprios gigantes do dia a dia? Os gigantes modernos talvez não usem armadura nem carreguem lanças, mas o efeito paralisante deles pode ser o mesmo. Pode ser um problema no trabalho, uma doença, uma crise financeira, medos que travam. Cada um sabe qual é o seu. A questão é, como estamos encarando esses gigantes? E aqui vem a boa notícia. A mensagem central dessa história é completamente atemporal. O princípio por trás da vitória de Davi não ficou preso lá no passado. A ideia de que a fé e a coragem podem sim derrubar obstáculos que parecem impossíveis continua valendo hoje. E a gente encerra com este pensamento poderoso. A história de Davi é um lembrete eterno de que o maior potencial muitas vezes está escondido onde ninguém está olhando. E que, não importa o tamanho do gigante à nossa frente, a força que nasce da fé tem o poder de ser sempre maior.